Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre a produção de rum. Então, o rum nada mais é do que mais um destilado de cana-de-açúcar, assim como a cachaça. Então, o porquê que eles são diferentes e não o mesmo produto? Geralmente, o rum é feito a partir do melaço do caldo de cana e pode ser produzido, então, por causa disso, durante todo o ano. O melaço do caldo de cana é um subproduto da produção de açúcar cristal ou açúcar refinado, e ele pode ser armazenado para produzir o rum durante todo o ano. Já a cachaça é destilada do mosto fermentado da cana, ou seja, tem que ser diretamente do fermentado do caldo de cana, obedecendo então à safra agrícola da cana-de-açúcar. O rum, por legislação, uma bebida com graduação alcoólica de 35 a 54 graus de L, obtida do destilado de melaço de cana de açúcar previamente fermentado. Pode ter misturado ao melaço o fermentado do caldo de cana. Por legislação, também deve ser envelhecido total ou parcialmente em recipientes de carvalho, ou seja, em barris de madeira. Vou falar agora um pouco sobre o histórico do rum. A cana-de-açúcar foi introduzida nas Américas por volta de 1493. Para a produção de açúcar, tinha-se então um subproduto, que era o melaço, aquela parte que não cristalizava. O primeiro relato de um destilado deste subproduto do melaço vem de 1650 na ilha de Barbados. A primeira menção da palavra rum foi descoberta em 1661 na Jamaica. O rum servia como uma moeda de troca por escravos. Fato histórico interessante. A Inglaterra tomou a Jamaica como sua colônia. Marinheiros que faziam esse percurso entre a Inglaterra e a Jamaica tinham direito a uma porção diária de cerveja ou de vinho. No entanto, não existia nem cerveja nem vinho em quantidade na Jamaica. O almirante trocou a porção diária de vinho ou cerveja por metade da porção em rum puro. Tal hábito da Marinha Inglesa durou até 1970. O porquê, então, de trocar a quantidade diária de cerveja ou de vinho pela metade da porção em rum puro? Porque, geralmente, a cerveja tem em torno de 5, 6% de álcool, o vinho em torno de 11, 13, 14% de álcool, já o rum tem em torno de 40% de álcool. Mesmo a metade da porção ainda fornece mais do que o dobro da quantidade diária em álcool etílico puro. Esse é um fato que remete diretamente ao fato aí dos marinheiros terem fama de serem bêbados. O mercado do rum é a terceira bebida destilada mais consumida do mundo, atrás aí do uísque e da vodka. Só que nessa conta, por uma esperteza significativa, entra também a cachaça. Então, o aguardente de cana nacional, a cachaça, entra nessa conta no exterior. Em 2018, foram comercializados aproximadamente 600 milhões de litros de rum. Destes, 300 milhões foram apenas de uma única marca, o rum Bacardi. No Brasil, o rum mais vendido é o Montila. Os maiores consumidores de rum: primeiro país, a Índia; segundo país, os Estados Unidos; terceiro país, as Filipinas; quarto país, o México; e o Brasil vem apenas em 10º no quesito consumo. Ou seja, não é um produto tão tradicional, tão consumido assim no Brasil. A gente tem outras bebidas mais consumidas por aqui, como a cerveja, o vinho, a cachaça, etc. É a bebida destilada mais desprotegida legalmente. Não há país que brigue por sua definição de origem. Na França, por exemplo, temos o conhaque e o champanhe. Já na Escócia, temos a alegação de origem com o uísque. No México, a tequila. No Brasil, a cachaça, reconhecida mundialmente, internacionalmente, como produto nacional brasileiro. Existe um consenso na comunidade internacional
e afirmar que a origem do rum seja caribenha. Então, na legislação, como eu já disse anteriormente, bebida com graduação alcoólica de 35% a 54% graus de L em volume a 20 graus Celsius, obtido do destilado alcoólico simples a fermentação de melaço, obrigatoriamente envelhecido, ou da mistura dos destilados de caldo de cana-de-açúcar e de melaço, envelhecidos total ou parcialmente, em recipiente de carvalho ou madeira, os famosos barris. O rum deve ter, no mínimo, 30% de destilados alcoólicos envelhecidos. A legislação pertinente ao rum encontra-se no Decreto 6.871, de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, além da definição anterior, vai listar que pode conter até 6 gramas de açúcares por litro de rum, é permitido o uso do corante caramelo para correção de cor, é permitido o uso de carvão ativado para descoloração nos rums brancos. Uma questão importante a se destacar no rum é a questão dos congêneres. É obrigatório que tenha uma quantidade mínima em 100 ml e máxima em 100 ml dos famosos congêneres. Mínimo 40 mg por 100 ml e máximo 500 mg por 100 ml. No rum leve, ele tem em torno de 200 mg de congêneres por 100 ml. No rum pesado, tem de 200 a 500 mg de congêneres por 100 ml. E o rum, quando é envelhecido, ele deve ser envelhecido pelo período mínimo de 2 anos, ou seja, pelo menos 30% de uma mistura, de um blend de rum, deve ser de um rum que foi envelhecido pelo período mínimo de 2 anos. E o que seriam esses congêneres? São os componentes voláteis, excluindo-se o álcool etílico, ou seja, acidez volátil expressa em ácido acético, aldeídos expressos em acetaldeído, ésteres expressos em acetato de etila, álcools superiores expressos pelo somatório dos mesmos e o furfurato. Todos eles expressos em miligramas por 100 mililitros de álcool anidro. Qual a composição química do rum? Os compostos orgânicos são provenientes de substrato da fermentação, destilação, processo de envelhecimento e considerando ainda que a água constitui mais da metade em volume. Geralmente se emprega na produção do rum a água desmineralizada. Nessa composição temos como os principais compostos álcoois, no caso o etanol, 99% destes álcoois, o álcool N-propanol, isobutanol e isoamílico, que tem a somatória deles entre 0,5% e 0,7%. Já o metanol possui uma concentração muito baixa, 0,015%, que é um dos teores mais baixos encontrados em bebidas destiladas. Isso é ótimo, porque o metanol é tóxico. Ésteres, o acetato de etila representa mais de 90%, os ácidos, o ácido acético representa mais de 90%, e os aldeídos, o acetaldeído representa mais de 90%. Por isso que são expressos os congêneres nestes constituintes. Os compostos que são provenientes do envelhecimento, na sua maioria, são compostos fenólicos, derivados como ácido ferúlico, cirílico, parafumárico, aldeídos como vanilina, siligaldeído, cinapaldeído, além de lactonas, que são importantes sensorialmente. Parte desses fenólicos, claro, proveniente dessa relação bebida alcoólica e madeira. Então, são derivados de fragmentos de lignina hidrolisada, ou seja, participa da interação do envelhecimento a questão alcoólica e a madeira. Se a superfície interna do barril, por exemplo, for queimada, produz fenóis diversos, frutos, então, dessa pirólise, dessa queima. Valor nutritivo do rum. 100 ml de rum fornece 222 calorias. Destes, 40 ml proveniente de álcool e 0,6% de açúcar. Possuem traços de sais minerais, traços de riboflavina, tiamina e niacina. E, além disso,
podemos falar agora um pouco mais sobre o processo de produção do rum. Quais são as matérias-primas e aditivos envolvidos, então, para a gente conseguir obter o rum? Então, a água. A água deve ser, claro, para toda e qualquer bebida potável, com baixo teor de cloro ou declorado e sem contaminação microbiana. Isso pensando em quê, pessoal? Em privilegiar o crescimento da levedura. O substrato da fermentação são derivados do processo de extração do açúcar, ou seja, o melaço do caldo de cana é um subproduto da cristalização do açúcar cristão. Então, podem ser utilizados o próprio caldo de cana, espumas de processo de concentração da produção do açúcar e o, propriamente falando, o melaço, que é aquela parte que não cristaliza na produção do açúcar. O caldo ele é mais caro, tem a disponibilidade limitada e tem o risco de contaminação. Por quê? Porque com o caldo a gente consegue fazer o açúcar, com o melaço já não consegue. Disponibilidade é limitada porque, dependente da safra, o melaço pode ser armazenado. E o risco de contaminação do caldo é maior também, por quê? Porque o caldo tem um Brix em torno de 16, 18 graus Brix. Já o melaço pode chegar aí a 40, 50, 60 Brix, dificultando então o crescimento microbiano. O melaço então é mais barato, no momento do uso precisam ser diluídos e se conservam por muito mais tempo em função do alto teor de Brix. Os nutrientes. Tem necessidade, para promover a correta fermentação, de enriquecer o mosto com nitrogênio, porque a falta deste limita a multiplicação das leveduras, que precisam do nitrogênio para prover aí a síntese proteica. O fósforo é necessário para favorecer a multiplicação das leveduras e pode-se adicionar, então, o diamônio fosfato, que vai suprir as duas necessidades aí, amônio, nitrogênio e o fosfato, fósforo. Já as leveduras, como as demais que já verificamos para a produção de cerveja, para a produção de vinho, para a produção de cachaça, a gente tem como a mais utilizada na indústria de bebidas fermentadas e fermentos destilados as Saccharomyces, principalmente Saccharomyces cerevisiae. Mas no caso do rum também podem ser utilizadas as Schizosaccharomyces, Candida utilis, além de outras. Podem ser utilizadas cepas puras, cepas que foram isoladas na própria destilaria ou compradas desidratadas. Pode-se também aproveitar as leveduras da batelada anterior, o famoso pé de cuba. É necessário, claro, em grande escala, ir adaptando a cultura em volumes menores para possivelmente adicioná-la num grande fermentador. Vamos falar agora um pouco mais sobre o processo produtivo. Então, vamos partir do princípio que a gente tem melaço para produzir o nosso rum. A gente vai pegar o melaço, vai diluir até em torno de 16, 17 Brix, para promover a fermentação. A gente vai colocar esse endorno de fermentação, adicionar a levedura, fermentou. Vai pegar esse melaço fermentado de caldo de cana e vai para a destilação. Pega-se o destilado e leva obrigatoriamente pelo menos 30% da produção para envelhecimento em barris de carvalho por no mínimo 2 anos. E para a fabricação propriamente falando, pode-se pegar rum não envelhecido, famoso rum branco, com pelo menos 30% de rum envelhecidos por pelo menos 2 anos, e fazer o blend, que são as famosas misturas para padronização da bebida. Feito isso, pode-se então engarrafar e comercializar o produto. Então, melaço ou caldo de cana? Caldo de cana se emprega diretamente, já pode colocar para fermentar. O melaço deve ser diluído entre 14 e 18 Brix, geralmente 16, 17 Brix. O ajuste pH é necessário para evitar crescimento bacteriano, então pode ser adicionado ácido sulfúrico nítrico até pH 4, até no máximo 5,5. O objetivo, então, é diminuir o ataque microbiano, principalmente bacteriano. A fermentação. Durante a etapa de fermentação, ocorrerá a transformação dos açúcares fermentescíveis em etanol, glicose, sacarose, frutose.
O rendimento teórico para a produção e conversão de açúcares em álcool é de 51,1% massa-massa. O rendimento possível, já estudado, é de 47%. Por quê? Porque parte das exoses vão para a formação de novas células e parte vai para a formação de congêneres. Por isso que a gente não consegue fazer tudo dos açúcares se transformarem em álcool etílico. Os possíveis defeitos a serem aparecidos aí de apresentar no mundo. Contaminação bacteriana. Esse é um fato que pode acontecer no melaço recém-diluído. Ele vai afetar o rendimento, vai inibir o crescimento de levedura pela formação de ácido acético ou ácido lático, dependendo de qual bactéria que contaminou esse melaço diluído. A formação de acroleína, que é uma reação do glicerol, que é produzido por leveduras, com propionaldeídos produzidos por bactérias. Isso quando tem uma contaminação. Isso vai gerar um possível sabor picante e essa acroleína também leva à irritação dos olhos e dos sistemas respiratórios, como mucosas, etc. Pode ser combatido utilizando penicilina no mosto antes de ser fermentado. É correto fazer isso? Não. É permitido fazer isso? Sim. Deve-se fazer isso? Também não. A destilação propriamente dita. Estou com meu mosto de melaço fermentado. O objetivo da destilação é separar todo o álcool produzido pela fermentação alcoólica do mosto. Permitir também a passagem de congêneres favoráveis em quantidades adequadas para o produto final. E a destilação pode ser realizada em processo contínuo ou por batelado. Pode-se separar ou não as leveduras previamente antes do processo de destilação. Geralmente as grandes destilarias o fazem. Aqui o processo de destilação por batelada. Então, tenho minha caldeira de destilação, vou colocar o mosto fermentado, aquecimento por serpentina e vapor, vai aquecer, vai evaporar o álcool e os congêneres, eles sobem, o vapor, vai para o condensador, dentro do condensador tem uma serpentina que passa água fria, essa água troca calor com os vapores e vira água quente. Os congêneres e o álcool que foram destilados, vaporizados, vão se liquefazer. E vai descer, passa novamente por um condensador da segunda etapa e eu tenho o destilado recolhido. Do meu fermentado, eu posso ter um subproduto que é a vinhaça. Já a destilação contínua, eu tenho o quê? Minha coluna de destilação com vários pratos teóricos, onde eu tenho a adição nessa coluna do meu mosto, só que ele é feito de uma forma diferente. Eu tenho um tanque de mosto, bombeio o meu mosto, só que ele passa primeiro no trocador de calor, onde passava vapor. Com qual interesse? Pré-aquecer o meu mosto antes de eu colocá-lo dentro da minha coluna. Com isso, eu tenho uma recuperação, uma regeneração de energia. Então, eu tenho saindo os vapores. Esses vapores já pré-aquecem o mosto que vai entrar. Então, eu tenho os vapores de álcool e congêneres, passam pelo primeiro trocador de calor e seguem aí parte que foi já liquefeita para ser recolhida. Parte que ainda não foi, passa para os próximos trocadores de calor. Neles tem sempre entrada, nos tubos, de água fria. Mas sai água quente, por causa dessa troca térmica. E eu tenho, então, o recolhimento aí do meu produto, que vai para a proveta, na verdade, vai ser recolhido. Os possíveis efeitos que podem ocorrer no processo de destilação. O arraste líquido. Eu posso aquecer tanto minha caldeira de destilação, minha coluna, que eu vou arrastar líquido. Isso quer dizer, então, que eu tenho excesso de vapor na coluna.
ou temperatura excessiva no calor direto aí de uma caldeira de destilação. O arrasto aí de espuma, excesso de volume no destilador. Eu enchi ele mais que a capacidade máxima. Isso pode levar à modificação da cor da bebida, principalmente turvação. E o superaquecimento? Aumento do teor de furfural, que é um composto não desejado na bebida. A destilação. Da destilação eu vou então para o envelhecimento. Depois da fabricação, os tratamentos e ajuste do rumo, ou seja, padronização. Depois disso, novo envelhecimento, caso necessário. E então, engarrafamento. O envelhecimento, propriamente dito, pós-destilação. A aguardente no final da destilação tem entre 60 e 80 graus de F. No barril, vão ocorrer reações físico-químicas dos componentes entre si. Reação também destes componentes com oxigênio que ainda está disponível no barril, na madeira, etc. E isso vai promover esse contato desse destilado com 60 a 80 graus de F com madeira de extração de compostos aromáticos da madeira, além de fenólicos. Os tratamentos e ajustes do rum pós-envelhecimento. Eles são importantes para atingir graduação alcoólica adequada, ou seja, você não vai vender uma bebida com 60% de álcool no Brasil, o máximo é 54%, e o normal para o rum é 40%. Correção de cor, ou diluindo a cor, ou concentrando a cor com corante caramelo. O adoçamento, permitido até 6 gramas por litro. E a filtração e clarificação de possíveis precipitados, principalmente por causa do contato aí com a madeira. Graduação alcoólica para o rum. Eu posso utilizar álcool retificado a 95 graus de L para diluir notas aromáticas, ou seja, meu rum com 60 graus de L ficou muito tempo em contato com a madeira, extraiu mais aromas, extraiu mais voláteis do que o necessário da madeira. E isso ficou um pouco forte, então eu vou diluir com álcool puro. Posso diluir com água desmineralizada para atingir a graduação alcoólica permitida. Ou seja, se ele tinha 60, eu vou baixar isso para 40. O corante caramelo, ele é utilizado para alcançar a uniformidade da cor. E o xarope de açúcar, que pode ser adicionado até 6 gramas de açúcar por litro para melhorar aí a palatabilidade, a drinkability aí do nosso rum. Geralmente é utilizado sacarose ou açúcar invertido. Mais comum, açúcar invertido tem um risco aí quase mínimo de recristalização. Filtração. Posso utilizar carvão ativado para retirar aromas indesejáveis, só que é um pouco complicado, porque carvão ativado tira cor e também pode retirar aromas desejáveis. Posso utilizar placas de celulose que eliminam partículas que surgem dos barris e eventual turbidez, muito interessante para a cristalinidade da bebida. E filtro cerâmico, possui poros menores e é utilizado antes do engarrafamento, para acabamento ou polimento final da bebida. Retira possíveis partículas ainda presentes na bebida, que poderiam estar na linha, ou seja, para dar um acabamento final. Já o acabamento em si, muito simples, igual aos demais bebidas, recebimento e despaletização das garrafas, lavagem e enxágue dessas previamente, e o enchimento dessas com equipamento manual ou equipamento mecanizado. Posteriormente, o arrolhamento, ou seja, tampamento dessas garrafas com rolha, que podem ser de cortiça, plásticas ou metálicas. E etiquetagem ou rotulagem de suas garrafas. Embalagem secundária, ou seja, acondicionamento das garrafas prontas em caixas, geralmente de papelão, para envio aos mercados. Ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje era isso. Um abraço a todos.